Olá, equipe, boa tarde. Bom, vocês estão vendo que eu estou aqui hoje no jardim, porque eu achei uma iluminação boa para gravar esse vídeo, para responder de uma vez por todas, com a maior base científica que eu puder e na linguagem mais acessível que eu conseguir, uma dúvida muito frequente do consultório, que é o seguinte: qual é a diferença entre demência e Alzheimer? Me perguntam demais isso. Meu pai tem demência, ele tem Alzheimer, ele tem demência de Alzheimer. Por que existe essa confusão? E por que é muito importante você entender essa diferença? Eu acredito demais em alfabetização de saúde. Eu acredito demais nos pacientes entenderem o que está acontecendo e no poder que isso pode ter na cura dos indivíduos. Então, para mais vídeos como esse, me segue aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais e deixe aqui nos comentários o que você gostaria que eu falasse num próximo momento, qual seria o assunto do próximo vídeo que responderia à sua agonia. Bom, o nome certo para começar é transtorno cognitivo maior. Transtorno cognitivo maior, porque demência pode ser um termo pejorativo. Então a gente prefere esse termo, e se tem o maior, tem também o transtorno cognitivo menor, mas isso é assunto para um outro vídeo. E esse assunto é muito importante. Imaginem que 8,5% da população idosa brasileira tem algum tipo de demência, de transtorno cognitivo maior. Ou seja, 1.800.000 brasileiros. E a primeira lenda que eu queria desfazer na cabeça de vocês é que pessoas muito velhas não podem ter Alzheimer porque já foi a época de ter Alzheimer. E não é assim, não. Na verdade, quanto mais idade você tiver, maior a sua chance de ter alguma demência, inclusive a doença de Alzheimer. Bom, o que é um transtorno cognitivo maior ou demência? Transtorno cognitivo maior é um problema que acontece numa função cerebral chamada cognição. O nosso cérebro faz várias coisas. O nosso cérebro tem áreas responsáveis por sensibilidade, sentir, enxergar, ouvir. O nosso cérebro tem áreas responsáveis por movimento. O nosso cérebro tem áreas responsáveis por controle automático de funções internas, como o quanto o seu coração vai bater por minuto. E o nosso cérebro tem uma área gigantesca que se destaca demais em importância, chamada cognição. Cognição seria o ato ou processo de conhecer. E ela pode ser dividida nos chamados domínios cognitivos, ou seja, partes da cognição. Por exemplo, capacidade de orientação. É uma coisa que o seu cérebro faz. Ele sabe para onde é a esquerda e a direita, ele sabe o horário, tem a orientação no tempo e no espaço. O nosso cérebro também é capaz de reconhecer imagens, sons, cheiros, sabores. O nosso cérebro também é capaz de voltar todos os órgãos de sentido para uma determinada direção, para prestar atenção onde a gente quer absorver mais informações. O nosso cérebro é capaz de executar tarefas, é capaz de desenvolver 1, 2 ou até 10 linguagens diferentes. E uma outra coisa que o nosso cérebro faz é a capacidade de memorizar informações, memória, que é onde está talvez o principal domínio afetado pela grande maioria das demências, né, dos transtornos cognitivos maiores. Bom, e vocês já devem ter imaginado que existe uma memória antiga e uma memória recente. Então imagine que a maioria das demências começa afetando a memória recente. Em outras palavras, já numa fase inicial de uma demência, por exemplo, como a de Alzheimer, eu ainda consigo me lembrar da minha professora da primeira série, da segunda série, o nome da primeira namorada, o nome da cidade onde eu nasci, mas eu já não consigo gravar um compromisso novo que eu combinei com alguém. Eu posso me esquecer de algo que foi pedido que eu lembrasse ontem, eu posso me esquecer, por exemplo, de um recado que pediram para eu dar, que é a chamada memória recente. Essas duas memórias são diferentes e a gente não tem só essas duas, tem outros subtipos de memória, mas vamos ficar por aqui por enquanto. Então, para dizer que um paciente tem um transtorno cognitivo maior, ou demência, eu preciso que alguma dessas áreas esteja comprometida. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é que o tanto que eu perdi de cognição tem que comprometer a minha capacidade de funcionar. Ou seja, não é um esquecimento pequenininho, não. Ele tem que atrapalhar alguma função básica do meu dia a dia, ou alguma função complexa do dia a dia. Então imaginem que a doença em questão atrapalhou minha memória numa intensidade que eu não consigo mais cuidar dos meus próprios remédios, ou das minhas finanças, ou me locomover na cidade em que eu sempre vivi, ou eu me torno incapaz de gerenciar
pequenos concertos e acontecimentos da vida doméstica, ou até numa fase mais grave, eu começo a perder capacidades básicas por conta desse transtorno, como, por exemplo, me vestir sozinho, usar o toalete sozinho, comer sozinho. Então, esses são os dois critérios para eu dizer que um paciente tem demência. Ele tem que ter o prejuízo de algum dos domínios da cognição e ele tem que ter o prejuízo de alguma das funções do dia a dia por conta desse déficit de cognição. Entenderam isso? Se você não entendeu, deixa a tua dúvida aqui nos comentários que eu respondo. Então, como é que eu faço para saber se um paciente tem ou não demência? Com qual exame eu descubro se ele tem ou não demência? Com nenhum exame. Eu descubro se um paciente tem a demência consultando ele. Eu preciso fazer um teste cognitivo. Eu vou fazer algumas perguntas e algumas provas que envolvem testar cada uma dessas áreas para dizer se o paciente tem ou não uma perda de cognição. E eu vou entrevistar esse paciente, e preferencialmente alguém da família dele, para saber se essa perda prejudica funções do dia a dia. E é assim que eu consigo dizer se um paciente tem ou não uma demência, na imensa maioria das vezes. Então, o diagnóstico de transtorno cognitivo maior ou demência é clínico. Ele não precisa de nenhum exame até esse momento. Num caso de dúvida, eu posso lançar mão de um exame técnico chamado avaliação neuropsicológica, que é fantástico, que na verdade engloba uma série de testes de cada um desses domínios e me dá um panorama de como está cada uma dessas capacidades suas em relação a um grande grupo de pessoas da sua idade. Bom, quais os tipos de demência? Quais doenças são capazes de causar o transtorno cognitivo maior? Entenderam a diferença que nós estamos quase chegando aqui? Olha só. Existem dezenas de doenças capazes de afetar a nossa memória, capazes de afetar a nossa cognição. Dezenas de doenças. Eu coloquei aqui do lado uma lista que não está completa de doenças que podem afetar a nossa cognição. Várias delas vocês já ouviram falar. Então está aqui o Alzheimer, os AVCs, os derrames, as isquemias cerebrais, tem aqui os traumas crânioencefálicos, infecções no cérebro, tumores no cérebro, aumento da quantidade de líquido dentro do cérebro, doenças degenerativas da família da doença de Parkinson também podem causar, além daquele quadro de tremor, perda de memória. Dezenas de doenças podem causar perda de memória. As mais comuns, as duas mais comuns são a doença de Alzheimer e a demência vascular. Ou seja, Alzheimer é um tipo de demência. Alzheimer é um tipo de demência. Então, se você fez uma consulta e o médico simplesmente falou que a doença que você tem é demência, essa informação está extremamente incompleta. Porque você precisa saber qual demência. Isso faz toda a diferença, porque os tratamentos são muito diferentes. A causa mais comum de demência no idoso é a doença de Alzheimer. Ela é a mais comum, ela é responsável, dependendo da literatura que a gente consultar, por 30 a 50% das causas de demência. Então ela realmente é muito comum. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre o Alzheimer, posta aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te atender, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas imaginem que a doença de Alzheimer é uma doença que tem causa, a causa dela, por que ela acontece, não é totalmente compreendida, uma grande parte do processo ainda é desconhecido, mesmo hoje, em 2025, mas a gente sabe que lá nos neurônios, essas células que eu desenhei em vermelho, as células lá do nosso cérebro, começa a se formar uma proteína defeituosa chamada proteína beta-amiloide. Ela fica do lado de fora das células cerebrais. E ao mesmo tempo, dentro das células cerebrais, uma outra proteína mal formada, chamada proteína tau, também começa a se acumular. E o acúmulo dessas duas substâncias leva à morte dos neurônios, leva à destruição dos neurônios cerebrais. Existe uma influência genética na doença de Alzheimer. Ela é, até hoje, incurável no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Não tem uma cura. Cuidado com isso. Tem gente vendendo cura por aí, mas não tem. Existem formas de prevenção
documentadas na literatura científica, existem medidas, atitudes, intervenções que a gente pode fazer para diminuir a chance da gente ter Alzheimer e também para postergar o aparecimento da doença. Existem mesmo. E existem diversos tratamentos. Inclusive, foi aprovado no Brasil agora em abril um remédio novo, que começou a ser vendido há poucos anos nos Estados Unidos, tem um similar na Europa e acabou de ser aprovado no Brasil uma droga nova para a doença de Alzheimer depois de quase 25 anos do aparecimento do remédio que a gente está usando até hoje no Brasil. E existem várias medicações que são usadas para tratamento, mas isso é motivo para um outro vídeo. E aí você vai perguntar o seguinte para mim, então se eu tenho dezenas de causas de demência, né, como é que eu vou saber qual é a causa da demência de cada paciente? Bom, eu preciso basicamente de 3 coisas. Fora a minha consulta em que eu identifico a demência, né, fora a entrevista que eu fiz com o paciente, que vai me dar várias dicas de qual é a doença, fora o exame físico que eu fiz, quando eu examinei esse paciente e busquei mais informações para me ajudar a desvendar esse mistério, eu vou lançar mão obrigatoriamente de exames laboratoriais, onde eu vou pesquisar algumas causas de demência, como doenças da tireoide, como doenças do pulmão, como doenças reumatológicas, como doenças hormonais, como carências de vitaminas que poderiam causar perda de memória. Então é um exame de sangue com vários itens ali que vão pesquisar diversas doenças causadoras de perda de memória. Eu preciso obrigatoriamente de um exame de imagem, ou uma tomografia, ou uma ressonância, ou um PET scan, para descobrir qual é a causa de demência desse paciente. Não tem como não fazer um exame de imagem, a gente precisa fazer pelo menos uma tomografia. E não tem outro exame. Tomografia, ressonância e PET scan. Não adianta fazer eletro da cabeça para descobrir qual é a causa de demência. E muitas vezes eu vou precisar ainda de alguns exames auxiliares quando eu suspeito de algumas doenças mais raras, como cintilografia cerebral, que é um exame que nem sempre a gente vai precisar para identificar a causa de demência. Eu posso precisar colher o líquido da espinha do paciente, aquele líquido que banha o cérebro, por exemplo, para descobrir de certeza se é uma doença de Alzheimer ou se é uma neurotuberculose cerebral, enfim. Tem vários exames auxiliares que a gente de vez em quando vai precisar fazer. Bom, todas essas informações eu tirei de um site chamado UpToDate, que tem toda a medicina atualizada a cada 3 meses, em sua grande maioria por editores da Universidade de Harvard. É muito bom, eu assino ele desde que eu era residente em 2010. É uma assinatura anual paga, mas vale muito a pena se você é médico e está assistindo esse vídeo também. Para você que é paciente já é um conhecimento um pouco mais técnico, pode ser difícil de entender. Vamos continuar. E falando novamente sobre a possibilidade de prevenção das demências, né? Um artigo muito importante foi lançado na revista Lancet, que é uma revista de alto impacto em medicina, e ele acabou de ser atualizado no final de 2024. Ela identificou quais eram os fatores modificáveis causadores dos transtornos cognitivos, né, das demências. Então aqui eu não estou falando só de Alzheimer, eu estou falando quais são os fatores que eu poderia modificar e que me ajudariam a prevenir, diminuiriam a chance de eu ter alguma demência. E tem algumas coisas muito interessantes aqui. Vejam vocês, ó. Se eu eliminasse o alcoolismo, eu reduziria em 1% a quantidade de pessoas com demência no mundo. Se eu eliminar a obesidade, eu reduzo em mais 1%, o diabetes em mais 1%. Se eu eliminar a poluição atmosférica, em mais 2%. Se eu corrigir as deficiências visuais, eu melhoro em mais 2% a quantidade de pessoas com demência no mundo. Se eu eliminar o sedentarismo, em mais 2%. Se eu tratar a pressão alta, mais 2%. Então, várias doenças que influenciam um pouquinho na prevalência de demência. Agora vai começar a ficar mais importante. Trauma cerebral grave, né, concussão grave do cérebro, aumenta em 3% a quantidade de pessoas com demência. Viver em isolamento social diminui em 4% a prevalência de pessoas com demência. E o que eu mais vejo aqui na nossa cidade, em Catanduva, são viúvas morando sozinhas, sem rede social, sem amigos, sem um grupo social, um grupo comunitário, um grupo da igreja, um grupo do clube, que proporcionem para elas momentos de sociabilização, e elas estão em casa esperando a próxima visita da família. E
Eu falo para vocês que isso não é o que está acontecendo no mundo inteiro, mas provavelmente é o que está acontecendo na maior parte do mundo. Existem lugares do mundo onde os idosos são altamente engajados em questões da comunidade deles, eles participam, eles têm grupos, eles têm motivação, eles têm, de uma maneira geral, sociabilização. Isso é importante na prevenção de demência. Depressão, se eu eliminar, eu diminuo em 4% a quantidade de pessoas com demência. Tabagismo, em 5%. Se eu eliminar o analfabetismo, eu diminuo em 7% a quantidade de pessoas com alguma demência. Se eu corrigir o colesterol da população, eu diminuo em mais 7% a quantidade de pessoas com demência. E se eu corrigir os problemas auditivos, ou você aí que não quer usar aparelho, eu reduzo em mais 8% a quantidade de pessoas com demência. Então, de maneira resumida, praticamente 50% das causas de demência, 50% é prevenível. O autor é Livingstone, e esse estudo foi amplamente falado. Bom, falar de tratamento de demência, então, imaginem que não é tão simples, porque são dezenas de doenças, e cada uma tem o seu tratamento. Então, sabe quando alguém me para no corredor e fala assim, ô doutor, me passa um remedinho bom para memória aí. Você não tem noção de quanto você está me pedindo uma coisa difícil. São muitas doenças que causam perda de memória. Então, cada uma delas vai ter um tratamento específico. Mas existem algumas linhas gerais de tratamento que já têm evidência científica. Por exemplo, a gente sabe que a atividade física tem uma influência positiva em diversas demências, onde isso foi estudado. Então, eu pegava pacientes, principalmente em fase inicial de demência, colocava um grupo para fazer atividade física, outro grupo não. O grupo que fazia atividade física tinha um desfecho muito melhor. A gente sabe que atividades cognitivas e sociais, por exemplo, leitura em grupo, jogos em grupo, terapia ocupacional, arte terapia, pet terapia, tudo isso teve uma influência positiva na evolução das demências e tem alguma ação também preventiva já bem documentada na literatura médica. O que tem